Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Boa noite pessoal. É com muita alegria que damos início a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença de todos, agradecemos os comentários, os carinhos de vocês com a gente, agradecemos principalmente a espiritualidade amiga, porque sem ela esse trabalho com certeza não aconteceria. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Janete, eu estou aqui com meu marido Júnior, e juntos, então, nós vamos dar início ao Evangelho no Lar. Bom, é recomendado que o Evangelho seja realizado uma vez na semana, sempre no mesmo horário, em família ou individualmente. O importante é essa união que existe com o plano espiritual, para a harmonização dos lares e do nosso equilíbrio espiritual. Pedimos, então, que tenham junto aos computadores ou aos celulares, conforme vocês estiverem nos escutando, que tenham então junto de vocês uma garrafa com água para que ela possa ser fluída pelos bons espíritos no final. Nesse instante então, vamos unindo nossos corações, vamos esquecer dos problemas da semana, problema do dia, vamos serenando nossas mentes. Vamos entrar em sintonia com a espiritualidade superior. Pedimos então que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, que seja um evangelho de amor, de encontro com Jesus e que suas palavras sejam verdadeiramente seguidas por nós durante a semana. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Coragem. Oh, palavra forte essa, que faz com que a gente se anime, levante e recomece de novo. Coragem. Então, senhores, que tenhamos coragem para que seja a nossa forma de vida iluminada e que também ilumine o caminho de muitos outros que nos seguirão com o mesmo empenho, determinação e força. Deus não abandona ninguém. O plano espiritual não abandona ninguém. Nós é que temos que enxergar as coisas que acontecem em nossa vida como sendo necessárias para o nosso crescimento, para a nossa ousadia de querer mudar. Pai de infinita bondade, sustenta-nos o coração no caminho que nos assinalaste. Insira o desejo de ajudar aqueles que nos cercam, dando-lhe das migalhas que possuímos, para que a felicidade se multiplique entre nós. Dá-nos a força de lutar pela nossa própria regeneração, nos círculos de trabalho em que fomos situados por teus sábios desígnios. Auxilia-nos a conter as nossas próprias fraquezas, para que não venhamos a cair nas trevas, vitimados pela violência. Pai, não deixeis que a alegria nos enfraqueça e nem permita que a dor nos sufoque. Ensina-nos a reconhecer tua bondade em todos os acontecimentos e em todas as coisas. Nos dias de aflição, faze-nos contemplar tua luz através de nossas lágrimas, e nas horas de reconforto, auxilia-nos a estender tuas bênçãos com os nossos semelhantes. Dá-nos conformação no sofrimento, paciência no trabalho e o socorro nas tarefas difíceis.
Concede-nos, sobretudo, a graça de compreender a Tua vontade, seja como for, onde estivermos, a fim de que saibamos servir em Teu nome e para que sejamos filhos dignos de Teu infinito amor. Assim seja. Essa é uma oração de Chico Xavier, muito linda, ditada pelo Espírito Agar no livro Temas da Vida. Vamos começar então o nosso Evangelho. Vamos dar o início lendo o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior. É a 9ª edição. Itens 6 e 7, tá? Não acreditem em todos os espíritos. Meus bem-amados, não acreditem em todos os espíritos. Tenham antes a certeza de que os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Item 7. Os fenômenos espíritas, longe de dar crédito aos falsos cristos e aos falsos profetas, vêm dar-lhes o golpe mortal, contrariando o que muitos falam sobre o espiritismo. Por isso, não peçam ao espiritismo milagres nem prodígios, pois ele declara formalmente que não os produz. Assim como a física, a química, a astronomia e a geologia vieram revelar as leis do mundo material, o espiritismo vem revelar outras leis, até então desconhecidas e que regem as relações entre o mundo material e o mundo espiritual. As leis espíritas também são leis da natureza, do mesmo modo que as leis científicas. Ao explicar alguns fenômenos até então incompreendidos, a ciência espírita destrói o que ainda permanecia sob o domínio do maravilhoso, impedindo que certas pessoas explorem esses fenômenos em benefícios próprios. Assim, aquele que tentassem se passar por enviados de Deus não poderiam abusar por muito tempo da credulidade alheia, pois logo seriam desmascarados. Aliás, como já foi dito, os fenômenos por si só, nada provam. A missão se prova pelos efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Eis aí um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, que, ao pesquisar a causa de certos fenômenos, levanta o véu que encobria muitos mistérios. Apenas aqueles que preferem viver no escuro em vez de viver na luz têm interesse em combater os ensinamentos espíritas. Mas a verdade é como o sol dissipa o mais denso dos nevoeiros. O Espiritismo vem revelar outras categorias bem mais perigosas de falsos cristos e falsos profetas, e que não se encontra entre os homens, mas sim entre os desencarnados. É a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e falsos sábios, que após desencarnarem se disfarçam sobre a máscara de nomes respeitáveis para fazer com que suas ideias absurdas e extravagantes sejam aceitas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, os espíritos enganadores atuavam de maneira menos ostensiva, manifestando-se pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou falante. É considerável o número daqueles que em diversas épocas, mas principalmente nesses últimos tempos, se fizeram passar por algum dos antigos profetas, pelo próprio Jesus, por Maria, sua mãe e até mesmo por Deus. O apóstolo João nos previne sobre eles quando diz: Meus bem-amados, não acreditem em todos os espíritos,
tenho antes a certeza de que os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas têm surgido no mundo. O Espiritismo nos fornece os meios para que possamos reconhecer as características que definem os bons espíritos, e essas características são sempre de ordem moral e nunca de ordem material. Entre aspas diz: ver o Livro dos Médiuns, capítulo 24 e seguintes. Isso é bem importante, gente, vocês lerem o Livro dos Médiuns e os Livros dos Espíritos. Continuando, na distinção entre os bons e os maus espíritos é que podemos aplicar as palavras de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore por frutos, pois uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Os espíritos são julgados pela qualidade de suas obras, assim como se julga uma árvore pela qualidade de seus frutos. Isso me lembra Kardec, em suas biografias, era sempre dito que ele preferia descartar 10 verdades do que admitir uma mentira. Característica nobre dele de questionar a veracidade de qualquer mensagem que ele recebia. Ele trabalhava com vários médiuns, e recebia, organizava, e era muito rigoroso nisso. As respostas tinham que bater de um médium para outro, para que ele pudesse montar assim todo o estudo, todo aquele material codificado. Porém, se alguém na rua o inquirisse sobre alguma questão espiritual, ele comentava sobre o lado espírita, mas também indicava outras religiões, para que a pessoa pudesse analisar e avaliar se tudo aquilo serviria para ele ou se um outro caminho se faria necessário. Porque, na verdade, vários caminhos, para se chegar a Deus sempre existiram. Porque Deus é bom e não é mau, não vai nos castigar, mas vai nos dar a chance da gente poder crescer com os nossos erros, e isso nem sempre é fácil, mas é possível. E mais cedo ou mais tarde, a gente consegue encontrar o caminho. Porém, a vida nos mostra que as pessoas, quando estão numa situação boa, ou no amor, ou na vida financeira, ou no trabalho, a parte profissional, elas não ligam muito para o seu lado moral, para o lado da fé, para aquela união com qualquer tipo de religiosidade. Mas quando as coisas mudam, porque elas mudam, a felicidade ela acaba, assim como a dor e a tristeza também acabam. Isso vai sempre se alternando. A gente vai aprendendo com o tempo, com a vivência, a saber caminhar nesses caminhos e já não considerando tudo tão amargo. Mas continuando lá meu raciocínio, as pessoas quando estão em alta, então, no alto astral, não estão nem preocupadas. Mas quando acontece alguma coisa com elas, ou a perda do emprego, ou então um amor que sai da sua vida, ou desestabilidade financeira, elas vão atrás de alguma coisa, alguma religião que as possa ou conseguir aquele amor de volta, ou conseguir o emprego de volta, ou benefícios materiais. Elas vão em busca de algum auxílio, de algum socorro, e daí elas vão em qualquer casa aberta.
Lá elas vão experimentando, muitas ficam nos lugares até por gostarem do ambiente, por acharem que vai ter ali a sua redenção e a sua salvação. Mas se baterem numa casa espírita, elas vão entender que no Espiritismo a gente não traz o amor de volta. No Espiritismo a gente não traz a tua riqueza. No Espiritismo a gente não vai conseguir te garantir aquele emprego desejado. Não é nem esse o objetivo. Mas lá você vai aprender que você é responsável por tudo e que você pode transformar a tua vida. Você pode mudar de uma forma bonita, harmônica, através de preceitos morais que farão muitas pessoas se aproximarem de ti e até de repente você encontrar um amor edificante que você nem imaginasse que pudesse haver. Assim como você pode aumentar a sua capacidade de trabalho, porque no Espiritismo é ensinado que a gente deve produzir, deve sempre querer aprender mais, deve sempre insistir na evolução intelectual, principalmente a moral, para que a gente possa, não para essa encarnação, mas para o futuro de outras encarnações, colher frutos melhores. Mas já vão ver a mudança nessa encarnação. Porque você aprende a sorrir, aprende a entender os seus erros, aprende que a vida continua e que provavelmente você está hoje pagando por erros cometidos no passado e vai aprender a agradecer a Deus por estar tendo essa oportunidade de regenerar. Então existe esse momento e que está acontecendo com qualquer um de nós, que é o momento esse, que era isso para acontecer. Então, se nós formos procurar numa casa espírita, você vai receber um passe que vai lhe acalmar o coração em doses, Tem que voltar novamente para receber mais um passe. E assim você vai fortalecendo, vai recebendo novos fluidos. Aí você vai ouvindo uma palestra, vai entendendo que tudo está nas suas mãos, você pode mudar tudo. Agora, vai aprender também que não pode prender uma pessoa ao seu lado, que não pode ficar preso a materiais, a casas, a fortuna, a dinheiro, que o mais importante é aquilo que você vai construir no novo ser que você está lapidando. Então, mas muita gente prefere outros tipos de ensinamentos, outras doutrinas, porque mais lhe agrada, que mais lhe confira naquele momento, não tem problema. Desde que seja de amor e bondade, desde que possamos observar os frutos que rendem aquilo que nós estamos fazendo, é válido. Agora, não podemos arriscar a nossa vida de graça, como se fosse simplesmente um destino. Tanto que no Espiritismo nos diz que qualquer infortúnio que esteja lhe acontecendo, você deve fazer de tudo para melhorar essa condição, para sair dela. Não ficar parado lá esperando que alguém faça por você. Nem que a única opção que você tenha é dar um sorriso. Olha, está muito ruim, mas eu posso sorrir. Isso já é um grande passo. Muitas coisas nos afetam e nos atingem. É a nossa maneira de enxergar o mundo. Às vezes, nós esperamos demais de outras pessoas. E quando a gente faz isso, a gente esquece que nós somos produtores também. Então, às vezes, as pessoas nos decepcionam e nós acabamos julgando. E só com o tempo a gente vai entender que, na verdade, não houve uma decepção. Foi apenas a nossa visão daquela pessoa que era conturbada. Nós julgamos alguém. Nós cometemos alguns erros às vezes. E muitas vezes a gente acha que está certo.
Isso não significa que a pessoa esteja errada. Aos nossos olhos pode ser que ela esteja errada. Mas nós aprendemos que é nós que devemos trabalhar e fazer sem esperar retribuição, sem esperar agradecimento. É como nossos filhos, né? Quando a gente ama os nossos filhos, nós fazemos as coisas por eles naturalmente. A gente vai tentar dar o melhor sempre. É o nosso papel como pais, de dar o melhor para os nossos filhos. E dar o melhor para os nossos filhos não é aquilo de melhor qualidade, é dar o melhor que a gente consegue com aquilo que a gente tem. Se for possível dar mais, beleza, mas se for possível sentar junto para estudar, se for possível sentar para conversar, isso é importante. Não pensem que os filhos não pensam em vocês se eles os abandonam. Pensam sim, sabe? Quando eles se afastam dos pais, eles pensam, repensam. Muitas vezes, o que a gente pode fazer é rezar pelos filhos, rezar para que eles estejam sempre bem acompanhados. Só que eles têm que ter a experiência deles. Mas podem ter certeza que vocês vão estar sempre nos pensamentos dos filhos, aonde eles estiverem. Em um momento e outro, isso vai apertar, porque faz parte da ligação que vem do berço. Não é culpa da gente o afastamento, é natural, faz parte. Eles têm que crescer como nós tivemos que crescer, como nós tivemos que passar as nossas dificuldades, como nós ainda estamos em lutas, né? Muita gente abandona a vida assim, agora não vou fazer mais nada, porque acha que está sofrendo. Eu estou sofrendo. Não, é nessa hora que você vai fazer o seu melhor. É nessa hora que tu vai trabalhar. É agora que tu está sofrendo. Tu está se sentindo uma pessoa abandonada, magoada. Trabalhe no bem. É o que te salva. Trabalhar no bem faz a gente enxergar as coisas com outros olhos. E a partir do momento que nós enxergamos as coisas com outros olhos, nós conseguimos ajudar pessoas que estão precisando, porque a vida continua e nós estamos criando sempre novos laços de amizade. O amor que nós temos pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos parentes, eles existem. Às vezes eles estão um pouco conturbados, mas eles existem. Às vezes aperta, né, no peito, eu queria abraçar meu pai e ele está longe. Então existe isso. Ninguém está sozinho, nem o filho que sai de casa e nem os pais que ficam em casa. Isso faz parte da vida. Aonde que entra o nosso título do nosso estudo? As pessoas falam de estudo, eu repito, né, o Evangelho, né, reflexões. Onde está o título, né? Perdão, gente. Não acreditem em todos os espíritos, tá? É que quando a gente desencarna e nós estamos assim ligados, eu falei tudo isso, né? Para dizer que quando a gente desencarna, às vezes a gente está tão ligado a uma pessoa que a gente amou, que a gente fica perto dela incomodando. A gente fica querendo dizer algumas coisas que não disse e não entende que a vida é contínua, que nós vamos ter uma oportunidade, né? Dando sequência de ir para o plano espiritual, vai haver um reencontro. Se há o amor, né? Vai haver mais cedo ou mais tarde um reencontro para poder dizer tudo o que queria ter dito. E não ficar tão apavorado, né? Porque as pessoas que às vezes esquecem de Deus, né? Ou tiram Jesus do coração, elas ficam com uma tristeza tão grande que quando desencarnam ficam próximos dos outros, querendo compensar e acabam se frustrando porque não conseguem, né? E acabam se iludindo e criando um ambiente pesado no lugar. Até se na nossa casa o ambiente está pesado, vamos rezar para aqueles que desencarnaram, para que eles possam seguir seu caminho em luz, em paz. Tá? E isso são pessoas boas que eu estou falando, né? Uma pessoa boa, ela até se sente sofrendo, né? Abandonada, mas ela é boa e ela acaba perturbando o outro.
Agora imaginem pessoas que eram más, que só queriam prejudicar quando desencarnam e tentam se aproximar daqueles que foram desafetos. Aí é que vem os enganos da vida. A pessoa ilude, aquele espírito fica iludindo, né, o seu obsediado, para que ela possa se sentir bem, para que ela possa se sentir poderosa. Muitas pessoas que acham que precisam de poder, prestem atenção nisso. Nós não precisamos de poder. Nós precisamos trabalhar, nem que seja um trabalho simples, nós precisamos trabalhar. Nem que seja um auxílio, uma conversa, uma companhia. Nós precisamos disso. E às vezes lá a gente tem uma ânsia de poder, uma ânsia de querer coisas, né? Vamos repensar isso. O que é importante para a nossa vida? Somente aquilo que vai sair com a gente no desencarne, que é a parte do nosso aprendizado. Por isso que a Janete sempre fala, é importante estudar, é importante ler, é importante desenvolver o intelecto para poder aprimorar novos conhecimentos, novos rumos. E para que a gente possa também saber identificar quando uma mensagem é boa e quando não é, porque nós somos constantemente lá soprados, né, no nosso ouvidinho, instruções, tanto boas quanto más, para que a gente possa saber identificar aquilo que realmente é verdadeiro ou não, aquilo que realmente é importante ou não. O mais importante é que a gente pare, sente, não se desespere e com muita serenidade tente reorganizar a vida. Perdeu parentes? Não tem problema, vai ter o reencontro. Perdeu o emprego? Não tem problema. Vamos pensar no que a gente pode fazer, vamos atrás de qualquer coisa, porque quando a gente se movimenta, alguma coisa acontece. Perdeu uma parte física, era para acontecer um ajuste. A partir de agora, como é que eu vou lidar com isso e como é que eu vou trabalhar com isso? Sempre pelo lado positivo. Sempre pelo lado de meu espírito precisa aprender mais e mais. E ele está nessa condição para aprender mais e mais. Porque é o espírito que continua vivo, o corpo não. Essa imagem que vocês têm agora magro, alto, forte, gordo, não importa. Essa imagem é para agora, né? Com problemas, com deficiências, não tem problema. Isso tudo é para esse corpo. O espírito ele não tem essas deficiências. O espírito não é nem gordo, nem magro. Ele simplesmente está aprendendo, está evoluindo. Ele está num corpo gordo, está num corpo magro, ele está num corpo deficiente, ele está num corpo perfeito. Todos nós temos as nossas imperfeições, todos nós temos os nossos erros, mas ele continua e ele não tem esses problemas, essas problemáticas que nós criamos. Nós temos que investir no nosso espírito e cuidar do nosso corpo conforme ele se apresenta para a gente da melhor maneira possível. Vamos torná-lo saudável. Ele sendo saudável, está tudo certo. Isso não significa que tenha que ser um modelo, porque não existe modelo. Existe só uma boa alimentação equilibrada, um bom controle, né? Mas sempre trabalhar o intelecto, trabalhar fisicamente, fazermos exercícios, né? Agitar. Então, para que a gente não se torne um espírito obsediado e nem obsessor de ninguém. Vamos então para a fluidificação das águas. Senhor, pedimos agora que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, espíritos que por algum motivo queiram o nosso mal, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento e que eles continuem na caminhada da evolução. Que as nossas casas sejam a nossa fortaleza, que nelas a gente encontre harmonia e amor. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas, que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males.
Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja e que seja colocado na água os remedinhos que nós necessitamos, tanto para a parte física como para a parte espiritual. Que possamos, ao tomar dessa água, sentir-nos melhor, mais confiantes, mais tranquilos, sempre buscando a serenidade, pessoal. Tem uma prece que é chamada Prece do Servidor, e tem um trechinho nessa prece que eu gosto, que eu acho interessante. E diz assim, é pequeno um trecho, não é toda a prece, tá? Se não possuímos ainda bens positivos com que possamos enriquecer a jornada terrestre, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam. Olha que beleza, gente. Às vezes a gente está tão preocupado em falar em vamos buscar evolução, né? Vamos melhorar nossa condição, mas muitas vezes a gente não tem essa condição, a gente não consegue, parece que tudo atrapalha. É assim, né? A gente tem que insistir para aprender, é só com sacrifício que a gente aprende. Olha que alternativa. Então ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam. Os males que nos rodeiam são aqueles males até que a gente tem dentro de nós, né? O egoísmo, a maledicência, né? A má vontade, a preguiça, o orgulho, a ira. Entenderam? Se eu não estou conseguindo mudar a minha virtude, eu vou então trabalhar dentro daqueles males que me rodeiam, fazem parte de mim, tratando-os. Desejo a todos uma excelente semana e até o nosso próximo encontro, quinta-feira que vem. Boa noite, pessoal. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br